Tem uma coluna hoje de Jamil Chad, que tem a ver aí com o governo Lula e uma tarefa importante para Lula e difícil. O governo Lula terá uma prova de fogo em direitos humanos numa sabatina na ONU. Ativistas brasileiros e estrangeiros vão usar uma sabatina programada pela ONU para cobrar o governo Lula de respostas sobre os desafios de direitos humanos no país. O colunista Jamil Chad obteve com exclusividade documentos, denúncias e queixas que foram apresentados ao Comitê de Direitos Humanos da ONU e que vai examinar no final do mês que vem a situação nacional. São temas como violência policial, tortura, superlotação de prisões e os direitos das mulheres. A Anistia Internacional, por exemplo, pede que o Brasil descriminalize o aborto, que é um assunto extremamente delicado, né? O próprio Lula já entrou nessa esfera, voltou atrás. Ele um dia antes, durante a campanha eleitoral, chegou até a falar que achava importante legalizar o aborto no Brasil. Depois ele voltou, falou que essa era uma questão do Congresso, que é uma questão de saúde pública, e depois o assunto nunca mais foi tocado, nem mesmo pelos ministros e as ministras do governo Lula, né? É uma pressão que vem de parte da esquerda no Congresso. O legado do governo passado, que aí é o assunto que estávamos, será também avaliado. Então, quer dizer, Lula será sabatinado com esse conteúdo do agora, mas também do passado. E aí, os crimes cometidos durante o governo Bolsonaro. Eu vou começar agora com você, professor Cláudio Couto. Como é que deve ser uma sabatina como essa? Quer dizer, o que Lula tem a explicar lá? De que maneira Lula pode garantir que os direitos humanos são respeitados no Brasil e que está fazendo alguma coisa nesse início de governo? Olha, acho que é muito mais o que ele pretende fazer e o que ele começou a fazer nesses 6 meses do que propriamente prestar contas da situação estabelecida de direitos humanos no Brasil, que nós sabemos que é muito complicada, para dizer o mínimo, né? Que é uma situação terrível. Basta ver, por exemplo, o que aconteceu ali na área Yanomami, né? E que o próprio governo foi lá, testemunhou aquela situação, começou a tomar medidas a respeito. Praticamente um genocídio do povo Yanomami. Mas a gente tem problemas também com violência policial, né? Nós temos problemas os mais variados do ponto de vista dos direitos reprodutivos, né? A violência contra a mulher, o racismo, ou seja, há um grande cardápio de problemas relacionados à violação de direitos humanos que estão presentes na pauta de qualquer governo brasileiro. E claro que essa situação piorou muito nos últimos 4 anos pela despreocupação, mais do que despreocupação, eu diria até pela oposição que o governo Bolsonaro fazia à defesa de direitos humanos, né? Com esse discurso contrário a eles, com esse discurso contrário às organizações que defendem o respeito aos direitos humanos, como se fossem organizações que defendessem bandidos, como se na realidade direitos humanos não fosse uma bandeira necessária e mais do que isso, né, uma imposição legal não só pela Constituição brasileira, mas também pela estrutura legal internacional. Veja que a própria ONU tem uma declaração mundial, internacional dos direitos humanos que remonta lá ao final da Segunda Guerra Mundial, e o Brasil é signatário disso, aliás, participou ativamente na elaboração desse texto, mas, não obstante, continua diuturnamente a desrespeitar esses direitos fundamentais. Agora, é um governo que acabou de assumir e me parece que os principais problemas que estão sendo levantados pela Comissão de Direitos Humanos da ONU diz respeito ao que aconteceu no período recente e não tanto com relação a esse governo. Então, acho que o governo vai ter que tentar mostrar o quanto está produzindo ou não alguma mudança de rumo, mais do que qualquer outra coisa. E claro, sem falar disso que eu mencionei no começo, esse imenso estoque de desrespeito aos direitos humanos que nós temos ao longo da nossa história, né? Então, Uhum. encaro por aí. Agora, alguns dos temas dessa pauta são temas naturalmente difíceis. O próprio aborto, que você mencionou, é um tema que, com esse Congresso, que mal aprova a medida provisória de reestruturação de ministérios, imagine pautar a questão do aborto nesse Congresso, né? Ela não tem a menor chance de prosperar por os próximos 4 anos. É um Congresso ultraconservador, o mais conservador desde a redemocratização. E se esse tema já é difícil até para a esquerda, imagine diante desse Congresso com essas características. É verdade. Bem lembrado, professor. Se não consegue aprovar é, praticamente nada ali relacionado ao meio ambiente, que seria, vai, uma pauta mais isenta dessa questão ideológica, né?
Mas não. Aliás, daqui, antes de passar para o Thales, tem a lista, na reportagem do Jamil, tem a lista do que esse grupo pede ao governo. E aí é muito interessante, ô Thales, quando a gente vê nessa lista, um dos itens diz: não coloque grandes projetos de infraestrutura à frente dos direitos dos povos indígenas e preocupações ambientais. E aí cai exatamente naquela questão do petróleo na Amazônia, né, Thales? Cai exatamente na questão do petróleo. É, eu acho o seguinte: o geral do que a comissão está falando são problemas de décadas, é uma herança antiga do governo, agravada no governo Bolsonaro. Então, ele está. E as perguntas em geral ao Lula são: o que está sendo feito para desmanchar essa situação? Boa parte das perguntas feitas ali ao atual governo, que é um governo que colocou o ministro Silvio Almeida como ministro dos Direitos Humanos, é uma pessoa respeitada, então há uma preocupação evidente com essa área e também com a questão amazônica, com tudo isso. Eu acho, particularmente, que na questão da exploração do petróleo, a gente tem que tomar cuidado. Ali é uma questão técnica que tem que ser estudada. Não adianta vir com um discurso meramente ideológico. Não pode ser feito nada ali se do lado está sendo feita pela Guiana. Você tem que fazer um estudo técnico, que é o que foi pedido pelo IBAMA, um estudo mais aprofundado da Petrobras, e a partir desse estudo se tomar uma atitude independentemente de pressões internacionais, eu acho. Acho que tem que se tomar cuidado, porque essas pressões são de certa maneira, engraçadas. Né? Você tem a Guiana é, francesa que está explorando, e a França fala em cuidar da Amazônia. Os Estados Unidos, a mesma coisa. Então, eu fico sempre com um pouco de pé atrás nessa questão aí da foz do Rio Amazonas.